e eu resolvi trazer algo sobre as ações que a gente está desenvolvendo em Recife sobre a conservação da arquitetura moderna. Por que isso? Após voltar do meu doutorado, há cerca de 10 anos atrás, eu me deparei com um descaso completo em relação à arquitetura e urbanismo no Recife, a perda de grandes exemplares, o abandono de outros, descaracterização em tudo. Então isso fez com que eu fosse me envolvendo em algumas atividades, né, e hoje é a primeira vez que eu faço um balanço disso. Foi ótimo ter essa oportunidade de algumas ações que a gente está fazendo lá em Recife, né. Então primeiro eu vou começar com os desafios, né, quais são os principais desafios que a conservação da arquitetura moderna coloca para a gente hoje, né, para depois trabalhar com 5 eixos, basicamente os 3 primeiros, 2 últimos vão ser bem rapidinho, mas mostrando como é que a gente pode atuar para tentar reverter o que está acontecendo com o nosso patrimônio recente, né. Então, os desafios para a conservação da arquitetura, né, da arquitetura moderna, eu elenquei 7, que são os principais, no meu entender, que, dentro de uma perspectiva global, né. Isso também não foi tirado só da minha experiência, foi tirado também de uma literatura muito grande sobre o tema, né. Esse tema está sendo debatido desde meados da década de 90 em vários seminários e encontros internacionais, né. Algumas publicações têm retomado e está se constituindo um campo, né, desde o final do meados dos anos 90, um campo em que nós temos várias dessas publicações e algumas eu tive a oportunidade de participar, em que grupos internacionais estão discutindo isso. Então, isso basicamente é uma síntese do que está sendo discutido em todos esses eventos, né. O primeiro deles é a questão da funcionalidade, né. A especialização crescente, né, dos edifícios modernos tem trazido também uma série de problemas. Ou seja, para o edifício continuar em uso, né, por décadas ou séculos, ele precisa passar por modificações contínuas, né. Então, Roma está aí para nos mostrar isso. Mas, no caso da arquitetura moderna, dado o período tão curto, né, e terem edifícios tão especializados em seus usos, né, que isso torna difícil. Ou seja, a própria atenção que os arquitetos modernos dedicaram aos aspectos funcionais, né, dificulta a introdução de novos usos. E, por exemplo, o caso do aeroporto bem conhecido de Saarinen, no terminal TWA em Nova York, ele foi feito para um uso e logo após a sua inauguração, alguns meses depois, ele já estava obsoleto devido ao grande número de voos e hoje, sobretudo, com a questão da segurança e tudo. Então, ou cinemas, né? Então, e tudo isso coloca uma série de problemas, né? Como edifícios com grandes espaços, grandes panos de vidro e tudo, podem adquirir novos usos, né? Nádia mostrou como com mais tempo o projeto da fábrica da Vanelli, né, que teve a sorte de ter sido transformada, né, num centro de empresa de design e tudo. Mas muitas outras fábricas não tiveram a mesma sorte, né? Então, hoje, com os novos requisitos de segurança, isolamento térmico, né, como é que a gente pode adaptar a arquitetura moderna a esses novos problemas, né? Então, fábricas, cinemas, foram usos muito específicos. Esses edifícios adquiriram significância, mas os usos que os mantinham, né, perderam seu sentido, né? Ou edifícios ainda que foram pensados por um período muito curto de vida. No século XX está cheio deles, como particularmente os pavilhões de exposições, como o de Barcelona, que foi reconstruído, mas muitos outros não tiveram a mesma oportunidade, né? Ou o próprio edifício, o sanatório da Zona Astral, de Riversum, que foi feito como um pavilhão temporário para durar apenas 30 anos, que era o período em que se esperava que a tuberculose fosse extinta na Europa, né? O que de fato aconteceu. Então, mas o edifício conseguiu resistir até os anos 80, estava praticamente condenado, até quando ele foi recuperado nos anos 2000, né? Então, essa questão é fundamental, que os edifícios eles são menos flexíveis, mas isso não é desculpa para a gente deixá-los, né, se perder. Outra questão são os materiais, né, que foram utilizados na arquitetura moderna. Primeiro, não foi só concreto, aço e vidro. Materiais tradicionais foram muito utilizados, mas a forma como eles foram utilizados muitas vezes comprometeu a sua conservação. Por exemplo, a pedra, que foi sempre utilizada por séculos como material de construção, no século XX ela recebeu a tarefa de ser um revestimento, né? E isso cria uma série de problemas, particularmente quando todo mundo
do edifício, a junção das placas com a estrutura do edifício, ou mesmo quando essa pedra passa a viajar por vários lugares, né? O caso da ópera de Helsinki, de Alvar Aalto, ele utilizou um mármore italiano que não reagiu muito bem no frio de Helsinki, então todo ele começou a entortar, a quebrar e tudo, e ele teve que ser, depois de 6 ou 7 anos, ela foi toda refeita, né? Essa aí já é ela já refeita. E também uma falta de entendimento desses materiais a longo prazo, né? Isso é tipicamente o caso do concreto, né? As intervenções em estruturas de concreto, elas colocam sempre desafios muito grandes em relação à manutenção da autenticidade. A igreja, né, de Notre-Dame do Rancy de Perret teve praticamente todos os seus elementos, esses cobogóis, elementos vazados de concreto, tiveram que ser refeitos, né? Foram todos praticamente trocados porque eles começaram a estourar e tudo a ferragem, né? Ou a piscina dos pinguins de Londres, que praticamente foi toda refeita, já que estava num ambiente extremamente agressivo, com salinidade, com água e gelo, né? A mesma coisa também com o próprio edifício do Zona Austral, cujo concreto foi feito de uma forma tão fluida que ele estava virtualmente condenado nos anos 80. Então, o que a gente está vendo lá, para se manter, né, como nos outros casos, privilegiou-se o design original ao invés da autenticidade. Então, toda essa discussão da autenticidade, se ela fosse ter sido levada a cabo nos edifícios modernos, nós teríamos perdido esses edifícios, né? Então, o que a gente está vendo, de fato, são reconstruções, né? Além disso, a arquitetura moderna trouxe uma série de novos materiais, linóleo, fibras de vidro, acabamentos plásticos e tudo isso coloca desafios enormes para o conservador, porque isso não temos experiência técnica acumulada ainda, né? Existem falhas na construção, falhas no detalhamento, né? O próprio caso da capelinha, né, da igrejinha de São Francisco em Pampulha, no qual Joaquim Cardoso tinha especificado 3 juntas de dilatação, só foram feitas 2 e fora das especificações, e com 3 anos após ele ter sido construído, essas pastilhas começaram a pipocar. Isso foi um problema enorme para ser resolvido, que parece que na última reforma, em 2004, parece que foi solucionado, né? Então, mas isso demorou tempo para ser descoberto. Os materiais também, a forma como os edifícios são detalhados, os materiais que são colocados juntos, da forma que não reagiram bem entre eles, mostram uma série de problemas, né? Como nós estamos vendo aí nesses conjuntos na Dinamarca. O uso de materiais fabricados em série, pastilhas, cerâmicas, tudo isso, né, que foi feito com uma forma de baratear a construção, quando chega na hora de uma reforma, se torna muito mais caro, porque simplesmente aquela pastilha cerâmica não existe mais no mercado, né? Então muita gente deve estar experimentando esses problemas nos seus edifícios, nos seus condomínios construídos há 20 ou 30 anos atrás, né? Ou no caso de materiais que não eram conhecidos como prejudiciais à saúde, como o cimento amianto. Então, esse conjunto, que é muito interessante na Dinamarca, todo construído com placas de cimento amianto, na década de 60, hoje ele não consegue recursos para conservação, porque ele está fora da lei, vamos dizer assim, né? Então, as infraestruturas também é um outro grande problema, né? Primeiro, elas assistiram um grande avanço nessas últimas décadas e elas são cada vez mais necessárias para que o edifício continue em uso, né? No entanto, elas têm um período de vida mais curto que o edifício. Se o edifício dura em torno de 80 anos, né, e se essas infraestruturas são trocadas a cada 30 anos, então cada edifício pelo menos vai ter que ter isso trocado 2 ou 3 vezes, né? E essas estruturas nunca são pensadas como um elemento histórico. São basicamente retiradas, né, e são trocadas e tudo. E um edifício precisa dessa renovação para se manter em uso, né? Então esse é um dos grandes problemas, né, que a gente enfrenta também na conservação da arquitetura moderna. A manutenção é outro problema muito sério, porque a visão que a gente tem na arquitetura moderna é que os edifícios não precisavam de manutenção, os materiais eram inabaláveis, né? E isso contribuiu negativamente para a sua manutenção, né? Sobretudo,
o discurso moderno que prezava, apontava para a excelência dos materiais, das técnicas, gerou a crença que esses materiais durariam eternamente. Isso afetou tremendamente as atividades de manutenção, né? Isso explica, em muitos casos, porque nós perdemos itens significativos do nosso patrimônio, né, como esses elementos de proteção solar, tanto em Salvador. Em Salvador foi refeito recentemente, com um outro desenho, ou dos irmãos Roberto, né, e a retirada desses elementos na proteção dos edifícios realmente tirou cerca de 90%, ou podemos dizer até 100% da significância do edifício. Um outro ponto é a dimensão urbanística e paisagística da arquitetura moderna, né? Nesse ponto é um tema extremamente complexo, não daria para a gente entrar aqui. Eu apontei apenas a questão dos conjuntos habitacionais, né? Que é um outro grande, que esses conjuntos eles revelaram uma grande dificuldade de adaptação às transformações sociais, como o empobrecimento dessas populações, ou o envelhecimento, ou mesmo o enriquecimento dessas populações. A maioria desses conjuntos hoje apresentam uma série de problemas, né? A questão dos revestimentos, os espaços comuns, por uma falta de um programa de gestão, se degradaram, a má qualidade da construção, em muitos casos, afetou, né? Isso é um caso muito típico da América Latina, que nós temos exemplos, nós conhecemos bem aqui. Ou o caso do 23 de janeiro, em Caracas, que foi uma invasão durante um programa político lá de 58, que todo o conjunto foi invadido e transformado. Mas isso também acontece em países ricos, né? O caso da Escandinávia é muito interessante, porque mostra que o enriquecimento e o envelhecimento da população também tem afetado, né? Como nesse conjunto, o Pihlajamäki, no qual tiveram que ser adicionadas caixas de escada para fora do edifício, e o espaço onde elas existiam foi ocupado por elevadores, né? Então essa intervenção aí afetou tremendamente o valor do edifício, né? Que tinha toda essa coisa daquela arquitetura ainda dos anos 20, embora tenha sido feito no comecinho dos anos 60. Ou esse outro conjunto, em Garsten, que esse era um bloco inteiro que foi todo quebrado, partido, como uma estratégia de recolocação desse edifício dentro de uma modernizada, podemos dizer assim, e para recolocá-lo no mercado de aluguéis, né? Então, isso coloca uma série de questões para a gente, né? Como atender essas novas demandas sociais, tecnológicas, energéticas, né? Sem alterar a integridade e a unidade desses conjuntos. As janelas, as fenestrações têm que ser trocadas pelos novos requisitos, né? E as novas têm que ter vidro duplo ou triplo e tal. Então, e como adaptá-las para os edifícios antigos, né? Até que ponto são admissíveis mudanças sem alterar a sua autenticidade, né? Então, como adaptar para as novas demandas? Esses conjuntos ingleses, por exemplo, o Ellison e o Peter Smith, no Robin Hood Gardens, que estava para ser demolido, mas felizmente tem um debate enorme na internet sobre isso. Eu recebi uma foto de um amigo meu que foi lá, pelo menos há 2 semanas atrás, ele estava de pé ainda. Mas isso já o Park Hill não teve a mesma sorte, foi feita uma alteração brutal no edifício. Mas isso nos coloca uma série de questões. Como vamos provar que esses edifícios têm valor histórico e cultural, né? Quais os parâmetros mínimos para serem observados para a conservação desses edifícios? Como é que a gente vai tombar? Vai tombar uma torre, no caso, um grande conjunto, um espaço, deixar uma unidade como uma memória de um momento que a sociedade viveu. Então, tudo isso põe uma série de problemas, né? O outro é a questão da pátina. A pátina no edifício, de acordo com a teoria da restauração, é um sinal da passagem do tempo. É algo que enriquece o edifício, enriquece o seu significado. No entanto, na arquitetura moderna, a pátina de um edifício moderno ela é entendida como uma sujeira, uma degradação. E isso é difícil da gente, porque nós somos educados para isso. As revistas de arquitetura, nos anos 20 e 30, mostravam aquelas superfícies brilhosas, né, o aço brilhando, o vidro todo transparente. Então, tudo isso cria esse mito que a arquitetura moderna não envelhece. Mas ela envelhece sim, né? E as fotografias que foram divulgadas na década de 60 da Ville Savoie, por exemplo, causaram um grande desconcerto, né, nos críticos de arquitetura de ver a situação do edifício, né? Ou alguns casos recentemente, eu acho que esse caso que aconteceu em Recife, ele está acontecendo em várias cidades no Brasil, né? E isso perde muito do valor do edifício, né? A pátina ela parece não ser apropriada, né, para a arquitetura moderna, embora alguns arquitetos tenham tirado partido disso, né? O próprio Carlos Scarpa parece que seus edifícios já sabia que iam envelhecer, já previa isso na sua arquitetura, né?
Então, é preciso, né, aceitar a pátina como algo natural a um edifício, né? O edifício moderno também tem que envelhecer e nós temos que entender isso, né? O outro ponto, o último ponto, é a questão do reconhecimento e o tombamento das obras modernas, né? O reconhecimento ainda não é uma prática corrente, mesmo em países com a forte tradição de arquitetura moderna, como o Brasil, a Finlândia e os Estados Unidos, né? Isso, temos feito grandes avanços, né, nesses últimos 10 anos, uma série de bens tombados estão para sair aí. Mas isso é fruto de uma série, né, de fatores também, né? Primeiro, a arquitetura moderna, em muitos casos, ela não está presente, né, nos centros históricos que as pessoas visitam, né? Para ver o melhor da arquitetura moderna, ela está escondida muitas vezes em subúrbios de cidades como Los Angeles, como Cidade do México ou São Paulo, né? Existe, evidentemente, um número muito maior de edifícios modernos do que edifícios de épocas anteriores. E é difícil para nós, para nos distanciarmos e entendermos o nosso patrimônio recente como patrimônio, né? Porque, justamente, avaliar a significância é algo que requer uma distância no tempo. A gente não tem essa distância ainda, né? Não é tão forte isso, porque todo o nosso ambiente é resultado disso, é resultado grande parte do nosso ambiente, é resultado da arquitetura do século XX, né? E nós temos que ter agora uma estratégia mais ampla para lidar com essa dificuldade, ou seja, como tombar casas em série, né, como as casas Lustrum, que foram espalhadas pelos Estados Unidos inteiros entre os anos 20 e 30, né? Como tombar e reconhecer o valor de conjuntos como Levittown, né? Como preservar? Será que a gente deve preservar os primeiros postos de gasolina, shopping centers, fast foods, né? Toda essa roadside architecture, por exemplo, é um caso bem americano, né? Que para eles isso é uma coisa importante. Ou descobriram a primeira McDonald's, né? Para a cultura deles isso é uma coisa importante, né? Então, como é que a gente vai tombar esses elementos que parecem ser tão vulneráveis, né? Então, para isso, a gente, em Recife, depois que eu voltei, me deparei com alguns desses problemas, né, enfocando isso numa abordagem mais geral, nesses últimos 5 anos, né, eu acabei me envolvendo em uma série de ações, de trabalhos e tudo, né, que estão ligadas a esses principais eixos de ensino, de projetos, de inventários, tombamentos e pesquisas, né, dos quais participaram uma série de autores, né? A gente tem ONGs como o SESC, o Documon Brasil, institutos internacionais como o ICROM, universidades como a UFPE, o apoio do governo do Estado, Funcultura, Petrobras Cultural, a Prefeitura do Estado do Recife, galerias de arte como Amparo 60, escritórios de arquitetura como o de Bossói, que não está com símbolo aí, e, evidentemente, CNPq e FACEP, que é o órgão estadual de preservação. Então, uma das ações, né, uma das primeiras ações foi esse curso de conservação da arquitetura moderna, porque nós vimos que para enfrentar esses desafios nós tínhamos que formar arquitetos com a maior sensibilidade, né, para esses temas. Então esse curso ele teve uma edição entre 2009 e 2010, foi promovido pelo SESC e pelo ICROM, ele fez parte de um conjunto de cursos que ocorreu entre 1999 e 2011 na Finlândia, e o marco seria o lado latino-americano disso daí. Nós fizemos esse curso e depois fizemos 4 edições deles no formato da pós-graduação. Então, vou trabalhar mais com a primeira edição. O curso ele teve o objetivo de capacitar, né, um arquiteto para encarar os desafios propostos pela conservação da arquitetura moderna. O arquiteto deveria estar apto a reconhecer a especificidade dessa arquitetura, identificar seus valores, entender os problemas de conservação, propor soluções para essa conservação. Evidentemente, a gente sabia que num curso tão rápido esse, e grande parte dele online, a gente não conseguiria formar um especialista em conservação do concreto, né, ou em cerâmicas, ou outro. Mas o ideal é que ele pudesse entrar no edifício, entender os problemas que ocorrem no edifício, entender os valores da arquitetura moderna, ter uma base de conservação, de teoria da conservação, de projeto, que pudesse, evidentemente, chamar especialistas e gerir. A gente via que a grande demanda era por esse tipo de profissional, né?
Então, algumas questões nos guiaram nesse curso, né? Primeiro, é necessária realmente uma capacitação específica para a arquitetura moderna? Quais as disciplinas seriam necessárias? Qual o balanço entre teoria e prática, né? Como unificar os diferentes pontos de vista, os arquitetos na prática, os historiadores, conservadores, engenheiros, né? Como criar isso dentro de uma abordagem apropriada para a conservação, né? Então, a estrutura do curso, né? Os cursos tiveram 24 aulas num sistema online, 8 meses online, no qual nós discutimos os valores da arquitetura moderna. O primeiro módulo estudava os valores da arquitetura, as formas de inventário, elaboração de uma declaração de significância, e cada estudante ele escolhia um edifício na sua cidade e trazia esse edifício com ele, né? E ia a cada etapa do curso e aplicando isso no edifício. Então, a ideia seria que todos esses pontos, ele fazia uma declaração de significância do seu edifício. No módulo teoria, no módulo 2, que abordava a teoria da conservação e suas implicações para a arquitetura moderna, as estruturas de conservação, as recomendações internacionais, e os estudantes trabalhavam justamente, os participantes, viam as implicações teóricas para o seu edifício, identificavam as mudanças de uso, as questões teóricas a serem enfrentadas. O módulo 3 era a questão da materialidade. Aço, concreto, vidro, aço, concreto, os jardins também, cerâmicas, todos esses pontos eram abordados, materiais tradicionais. Era para entender como os materiais envelheciam, as formas de restauro, de conservação. E ele fazia exatamente o mapa de danos do seu edifício nesse momento. E o módulo 4 era o projeto. Então, aí é que a gente ia trabalhar a elaboração de um projeto de intervenção. Até que o módulo, todos nos encontrávamos em Recife, 10 meses depois, um ano depois praticamente, onde teríamos ter o módulo presencial, e aí são fotos, alguns desses trabalhos funcionam nesse fórum, que é um período muito rico desses 10 meses de discussão online, né? Isso é muito importante porque todos os participantes chegavam já, podemos dizer, integrados e com um discurso afinado, né? E o módulo presencial, que ocorreu em novembro de 2009, foi justamente dedicado, né, à criação de um plano de conservação em conjunto em um edifício no campus da UFPE. Nós escolhemos esse edifício, o laboratório teve um errinho ali, o laboratório de micologia de Reginaldo Esteves, é um edifício de 54, que foi profundamente alterado, né? Era um edifício, um dos primeiros edifícios do campus, era um edifício basicamente que segue muito essa linguagem da escola carioca na época, tem um plano inclinado aqui na fachada, um pilotis aberto, né? E com um andar intermediário aqui, e eram os laboratórios do departamento de micologia. E esse edifício, né, nós tínhamos muito poucos documentos e dados disponíveis. Eles não possibilitavam uma leitura, a compreensão do edifício como um todo. Mas nós decidimos por esse estudo de caso, porque ele era, e não um outro, que era muito mais íntegro, muito mais interessante na frente, porque nós achávamos que essa era uma situação mais próxima que os alunos iriam encontrar na vida prática. Ou seja, edifícios com nenhuma ou pouquíssima documentação, edifícios cujo valor ainda não era totalmente reconhecido pelos responsáveis, né, e usuários, né. Então, na primeira semana, aí está um detalhe do edifício, da planta, a primeira semana foi dedicada às palestras sobre o contexto local, e 2 documentos. Primeiro, a mapa de danos e patologias do edifício, né. Então, a gente fez um estudo completo mostrando as intervenções, não vou entrar nos detalhes aqui, de como foram as diferentes reformas que ocorreram, o que a gente pôde identificar. O edifício passou por grandes transformações, porque uma reforma nos anos 80 transformou de micologia para o departamento de hotelaria e transformaram o edifício no mini hotel e abriram varandas em lugares que não deveriam acontecer. Isso criou uma série de problemas, como vocês estão vendo, né? Essa fachada aí é de 1990. Então, isso criou uma série de problemas e sheds foram obstruídos também na reforma anterior. Bom, então, o segundo ponto é a declaração de significância, ou seja, entender o valor desse edifício, relacioná-lo com o valor cultural, ou seja, de representar, está dentro de um conjunto de campos universitários criados na América Latina, que representavam essa tentativa de transformação do continente, né, por meio da educação, né. O valor social, também no local dessas elites tentando reformar a educação em Pernambuco, o valor estético do edifício,
o técnico e científico das soluções que ocorreram nesse edifício, e o documental, por se tratar de um testemunho, né, de experimentação dessas novas técnicas na arquitetura local. A segunda semana foram feitas propostas, né, algumas mais conservadoras, outras mais radicais em relação ao edifício, mais ousadas, e foi feita uma revisão crítica no final, né, com palestras também de todos os professores participaram nesse módulo final, né. Nós temos estudantes de todo o Brasil, né, a Marília está ali lá atrás, tivemos também alunos latino-americanos também, e decidiu-se por uma proposta final. Acho que não tem tempo para a gente passar aqui com detalhes, mas a gente resolveu fazer com que o edifício fosse reutilizado, incluindo como extensão do departamento de Química, incluindo a biblioteca, espaços, né, para o estudo de antibióticos, que é de Química, né. A recuperação dessa espacialidade perdida, com a reabertura do pilotis, e a recuperação do telhado e dos sheds. Então aí volta a modulação original do edifício, ela foi muito alterada, como vocês estão vendo em cima, a gente volta para essa modulação, os de baixo são a nova versão. Essa recuperação dessa fachada com novos perfis de alumínio, a substituição desse revestimento, né, por um similar ao original, a conservação do painel de azulejos, a recuperação, e aí a recuperação desse conjunto com o edifício da frente, que tem um grande jardim, e todas essas questões técnicas de acessibilidade, instalações elétricas e tudo mais, né. A questão das visitas também foi fundamental, né, porque é importante experimentar, né, visitamos vários casos em Belo Horizonte e em Brasília, de edifícios que estavam sendo recuperados naquele momento, edifícios que tinham sido recuperados, e para isso nós contamos com nossos parceiros, né, do Docomomo, o Danilo, o Flávio e vários outros professores também, em Brasília e Belo Horizonte. Bom, e como conclusões, a gente chegou às seguintes conclusões, que nós precisamos ter, é preciso realmente estudar mais, ter capacitação em conservação do patrimônio moderno. Temos que ter adoção de métodos mais objetivos, mais claros, de identificar os impactos provocados pelas mudanças de uso dos edifícios, mais sensibilidade na identificação, né, dos edifícios, dos valores da arquitetura moderna, da importância, né, da gente pensar uma alternativa às intervenções constantes do edifício e pensar em planos diretores de mais longo prazo, né. A questão dos estudos de caso, elas são fundamentais, né? Tanto os estudos de casos que os alunos trouxeram com eles, mas também os estudos de casos, né, muito conhecidos, como o Zona Astral, Notre Dame do Rancy, a Vanelli. É importante estudar esses casos, existem artigos disponíveis sobre eles, né? A necessidade de nós arquitetos temos que ter uma maior expertise sobre as propriedades dos materiais, não por quando eles são novos, mas como eles se degradam, né? Como recuperá-los, né? A necessidade também, que acho que são um dos principais, entre um diálogo maior entre os diferentes profissionais envolvidos com a conservação. Os arquitetos do projeto, os arquitetos ligados aos historiadores, conservadores e engenheiros. Cada um tem uma visão muito parcial da questão do todo, né? Ou seja, os historiadores estão muito mais preocupados em voltar a uma imagem original do edifício, que talvez nunca tenha existido. Muitos aqueles dedicados à questão do material querem resolver o material sem atentar para questões mais amplas. Muitos dos arquitetos querem introduzir novos usos, desrespeitando muitas vezes as condições do edifício, né? Muitas vezes a teoria da conservação tem que ser revista quando nos deparamos com alguns casos da arquitetura moderna. E, por fim, um maior equilíbrio entre teoria e prática, e uma atenção às demandas contemporâneas para que o edifício continue em uso, né? Bom, o segundo eixo, né, é a questão dos projetos. Aos poucos, eu não tenho um escritório formal de arquitetura, mas aos poucos fui me envolvendo em alguns projetos, né? O plano diretor, a Casa Torquato de Castro, o plano diretor do campus da UFPE, que está agora em curso, que é um exemplo muito interessante, mas eu trouxe para vocês um exemplo de um projeto, o Geraldão, é uma requalificação de um ginásio poliesportivo, com cerca de uma capacidade para 15 mil espectadores, que foi inaugurado em 1970. Né? E esse estádio, ele, como nós sabemos, eu estou apenas para mostrar, para a gente se lembrar do que aconteceu com nossos edifícios esportivos. Né?
Os edifícios esportivos são dos tipos mais marcantes da era moderna, estão, né, como nós já vimos no Brasil recentemente, foram destruídos, estão sendo bastante caracterizados, né? E esses problemas, os problemas de conservação desses edifícios, eles residem em fatores internos, alguns daqueles que eu mencionei lá no começo, e também há fatores externos. Esses fatores externos, de fato, têm muito mais impacto do que os fatores internos. Esses fatores internos são a novas formas de levar a efeito esses mesmos usos, ou seja, os requisitos exigidos pelas federações esportivas, né, o padrão FIFA, né, mas não só a FIFA, mas a Federação de Vôlei, de Basquete e outras, né, e os órgãos, e também os novos requisitos dos órgãos públicos, acessibilidade, estacionamento, têm afetado a continuidade de atividades nesses edifícios. Isso inclui novas dimensões de quadras, né, acessibilidade, segurança, vagas de estacionamento, como eu coloquei, né. A falta de uma política de manutenção na gestão pública, né, todos esses estádios estão sendo construídos agora, a gente teme pelo futuro dele, que vamos ver daqui a 30, 40 anos, né. A dificuldade em aceitar a pátina, isso é algo que não é o problema do edifício, é o problema nosso, né, no edifício moderno. E o problema é que grande parte desses edifícios não foram reconhecidos como bens culturais, né? Eles são, sem dúvida, um apelo da população aos momentos que foram vividos lá, mas poucas vezes há um interesse pela arquitetura deles, né? Então, esse problema foi muito claro no que nesse estudo de caso que nós tivemos, que o problema residiu na adaptação de um edifício com problemas de conservação, sem tombamento, sem reconhecimento de seus valores, né? Poucos arquitetos na cidade sabiam que esse era um edifício de Ícaro de Castro e Melo, visando adaptar esse edifício às exigências das federações esportivas, às demandas da municipalidade em modernizar o ginásio e recolocá-lo no circuito, né, de grandes eventos esportivos. Então, o histórico dele, né, realmente, para a gente detalhar um pouco, a ideia inicial foi da Prefeitura da cidade do Recife, já era antiga, e foi feita uma licitação, e como nós sabemos, as grandes empresas de engenharia e de consultoria são muito mais hábeis, né, para ganhar essas concorrências, e elas são conhecidas pelo seu pragmatismo, pela pouca sensibilidade a esses temas, né. Mas essa companhia, a Geosistemas, a empresa que ganhou, ela fugiu um pouco desse padrão. Uma das arquitetas da companhia ficou sensibilizada, chamou um escritório e me chamou também, fizemos um time, né, os 4, mais uma aluna minha que se integrou ao grupo, e fizemos um time para trabalhar esse projeto. Mas 2 coisas ficaram muito claras para a gente desde o começo. Não era uma operação de restauração ou de conservação, mas uma reforma. O melhor mesmo teria sido um novo ginásio em outro lugar. Então nós partimos da suposição que as perdas eram irreversíveis. O ginásio não ia passar incólume. Mas ao invés de deixar para lá, né, depois de a gente ficar lamentando, a gente resolveu agir, mas nós sabíamos que nosso papel era o de minimizar as perdas, né? Salvar o que talvez fosse essencial no edifício. E o outro grande problema era convencer os atores, a própria prefeitura, né, que era bastante hostil à ideia da conservação do edifício. Então, os proprietários, os outros atores envolvidos. Então, é um projeto que trabalhou muito na construção de consensos, né, com várias apresentações para sensibilizar esses atores de que o edifício tinha valor. Então, para isso, a gente tinha que explicar a significância do edifício, né? Nesse processo, nós tentamos mostrar que o edifício é significante por uma série de aspectos. Primeiro, pela prática de esportes, a gente mostrou que a prática de esportes, a atenção ao corpo, à saúde, estavam indissociavelmente ligados à arquitetura moderna, né? Os bairros operários alemães, as Siedlungen dos anos 20, né, não era apenas moradia, elas tinham associavam escolas, práticas, atividades esportivas, redes de solidariedade social, né? Os tetos-jardins, né, estavam muito presentes na arquitetura moderna, e os campos, os lugares das práticas esportivas estiveram na base das formulações dos planos urbanísticos também, né. A gente mostrou também que as estruturas de concreto tinham muita relação com os estados modernos. Os edifícios esportivos eles foram uma excelente oportunidade para se colocar em prática as novas possibilidades expressivas oferecidas pelo concreto armado, pelo avanço das técnicas, né? Mostramos que isso na arquitetura moderna brasileira também, né? A gente mostrou também, já que esse edifício, o Geraldão só apareceu, ele não era citado pela historiografia, ele apareceu apenas em uma página de um livro, né?
mas fomos mostrar a obra, convencer pessoas que a obra de Ícaro de Castro Melo tinha valor, que era parte da nossa herança da arquitetura moderna, que era importante ter um edifício dele na cidade, né? Então, explicar quem foi Ícaro de Castro Melo, a importância da sua obra, né? E no caso do Geraldão, também explicar a sua arquitetura, né? Ele foi concebido como um dos ginásios mais modernos do país. Dois elementos essenciais definem a forma do edifício, que é essa grande coberta e uma expressiva estrutura de suporte. São 32 bumerangues, né? Que são as mais marcantes do edifício, e que confere ao edifício um aspecto austero, sólido, né? Mas que cria uma espacialidade muito interessante, né? Caminhar para essa circulação externa é um exemplo, é uma experiência muito interessante. Então vamos falar sobre o edifício, na fachada, essa clara leitura das partes constituintes do edifício, a coberta, que é maravilhosa, que foi descartada, vai ser descartada infelizmente, não conseguimos recuperar, e foi trocada por uma outra que não tem nada a ver, parte da construção está sendo terminada agora. Então, toda essa história do edifício a gente vai recuperar, mostrando a coisa das linhas, essa fluidez das linhas internas e tudo. O detalhe, a importância, o cuidado que o arquiteto teve com os detalhes, né, dos diferentes tipos de materiais, a preocupação com o conforto, cobogós de vidro, de concreto, tijolos cerâmicos furados, essas meias abóbadas de concreto, preocupações com a acústica também. Então, tudo isso é importante, foi importante para a gente mostrar a significância do edifício, os seus valores representativo social, tecnológico, histórico e de memória, né? O Geraldão permanece na memória dos recifenses como por ter sediado grandes jogos, shows musicais e tudo, né? Ele representa essa questão da arquitetura moderna com os esportes, essa associação, o valor arquitetônico, o valor de autoria de Ícaro de Castro Melo. Então, tudo isso é muito importante para a gente explicar a significância do edifício. Depois, o estudo da conservação, do estado de conservação, a gente fez um levantamento detalhado de todo esse processo, de cada ambiente, 123 fichas dessa para cada ambiente, tentando mostrar os problemas que existiam na quadra, no ambiente da quadra. Existiam alguns problemas, como vocês estão vendo aí, mas facilmente recuperáveis, embora os problemas maiores estivessem nas partes internas, que foram bastante alteradas, modificadas, né? Passando por modificações pesadas, subdivisão de ambientes e tudo. E nas fachadas, o problema com concreto, fissuras, degradação do concreto, oxidação, todos esses pontos. E em relação à coberta, né, que foi uma grande perda do projeto, nós tentamos salvá-la de todo jeito, quando isso não foi possível, queríamos fazer um desenho exatamente igual ao original, que é uma treliça belíssima, mas isso foi a companhia que ganhou. Quer dizer, teve agora a construção e uma outra companhia de engenharia que ganhou e que não tem a menor sensibilidade para isso, e o projeto foi bastante alterado, né? Bom, então, só a partir desses pontos, né, mostra também a evolução do edifício, as poucas alterações que ele teve, como o fechamento disso, né, por causa das transmissões de televisão, né? E os consensos. Então, para a gente explicar tudo isso, chegamos a 4 consensos que foram fundamentais para que o projeto fosse adiante, né? Primeiro, depois de todo esse trabalho, a gente conseguiu convencer todos os atores envolvidos que o ginásio era um marco da arquitetura moderna, apesar de não ser tombado. As ações de intervenção deviam tentar manter o máximo do edifício original e também procurar atender às atuais regras esportivas. Deveria-se incluir atividades que pudessem gerar renda para a manutenção do conjunto, né? Como bares, restaurantes e camarotes VIPs e tal. E todas as atividades que se desenvolvem hoje de forma bastante precária dentro do ginásio seriam transferidas para um bloco anexo. Então, com isso, eu vou falar muito rapidamente do projeto. Depois desses consensos muito claramente estabelecidos, é que nós fomos, né, após convencer os atores disso, é que fomos para o projeto. Então, em relação aos espaços internos, a gente tenta manter essa visibilidade do conjunto da avenida, ou seja, o novo tratamento paisagístico não deve, né, obstruir essa visão. Para adequar os edifícios aos padrões de acessibilidade atuais, rampas tiveram que ser introduzidas no edifício, que foi um grande desafio, porque elas deveriam interferir minimamente na visibilidade do conjunto. Propomos essa rampa bastante leve, executada em estrutura metálica, né, para contrastar
com o concreto do ginásio e mostrar que ela é de um tempo diferente. Eita, já? Puxa, tem que correr. Bom, eu vou falar, então, o projeto, alterações grandes foram justamente nessa questão da quadra, que teve que se comer duas ou três quadras. E esse novo bloco foi pensado a partir de 4 quadras, né, alguns dos espaços internos que foram criados novos, e essas 4 quadras que podem ser revertidas para estacionamento ou stand de exposições e tudo, que é um edifício que está alocado por trás do edifício, um edifício neutro, bastante baixo, que tenta não interferir com o conjunto. E por fim, a última, o terceiro, os dois são bem rápidos, mas o terceiro ponto é o inventário Janete Costa e Acácio de Bossói, que esse é um problema que nós estamos enfrentando, que é justamente a salvaguarda, né? A necessidade que nós temos de salvaguardar, né? Diante dessa destruição avassaladora da arquitetura moderna, nós precisamos salvaguardar os registros, né, iconográficos dessa arquitetura. E isso, de fato, esses podem vir a ser os únicos sobreviventes da memória de um edifício. Então, a arquitetura moderna, pela sua própria proximidade temporal, deixou uma extensa documentação iconográfica. Mas no Brasil a gente não tem uma cultura, o valor do desenho da arquitetura ainda não está colocado em prática, né? Os arquivos municipais não têm uma estrutura adequada para isso. Eles basicamente têm um caráter operativo, né? Não são locais mais adequados para se conservar. E a situação dos acervos particulares é ainda mais complicada, porque essa documentação sofre um sério risco com a dissolução dos escritórios após a morte ou a aposentadoria dos seus titulares, né? Lógico que estamos falando de escritórios até meados dos anos 90, antes da era da digitalização. Então, algumas instituições no exterior têm uma prática, aqui no Brasil, a USP, a UFRJ, a Fundagem lá em Pernambuco tem uma prática de receber esses acervos particulares, mas na grande parte do país eles estão como grandes, quando o arquiteto morre, vem a falecer, isso fica com a família e é uma pesada herança. Como manter isso, né? E lá nós pensamos que isso é muito importante, porque esses acervos não possuem não apenas o projeto final submetido aos órgãos, mas incluem esboços iniciais, anteprojeto, projeto final, croquis, toda uma série de informações complementares. Então, esse trabalho que nós fizemos uma experiência com o Saturnino de Brito, entre 2010 e 2011. Em 2012 e 2013, nós fizemos um trabalho de inventário Janete Costa, que nós esperamos dar continuidade com o de Bossói, né? Então, com o falecimento de Janete em 2008, né, nós ganhamos uma concorrência do Funcultura para organizar o seu acervo, que inclui a limpeza, a organização, conservação e divulgação de suas principais obras em um site, né? Então, Janete Costa, eu acho que não dá tempo da gente falar sobre a obra dela. Ela teve uma atuação muito vasta em todo o Brasil, como arquiteta de interiores, design, o artesanato, né, ela procurou formas de interferir no desenho, na qualidade do artesanato local, promovendo forma de inserção dos artesãos no mercado de arte e decoração, na museografia também, exposições e tudo. Então, nós começamos esse projeto criando esse é o material que nós encontramos, né, a forma como ele estava. Isso inclui uma enorme diversidade, projetos fortes, recortes de revistas, projetos desenhados, impressos, slides, inventários de suas peças de artesanato. Então, material gráfico de exposição, então um material muito vasto que nós estamos organizando nesse sistema Clio, uma parceria, né? Foram 2 colegas, né, que eu já falei lá na frente, que se juntaram, 2 arquitetas com experiência na área, com trabalho na área de interiores, com uma arquivista que trabalhou conosco também, e foi muito importante porque nós pudemos lidar com toda essa documentação, né? Foram feitas uma ficha de classificação, de inserção nessa plataforma. Foram cerca de mais de 3 mil itens, cerca de 600 entradas de projetos e fotos e outros tipos de material. Foi muito rico para a gente perceber essa questão dos materiais, né? Como era o detalhamento na época, nos anos 60, nos anos 70, como é que isso era feito, os croquis e, sobretudo, o trabalho que ela fazia
com os desenhos, os croquis, mas sobretudo as intervenções sobre desenhos, sobre fotografias, de como escolher as peças de artesanato para estar ser locadas em alguns espaços. Então é um material muito rico, né, que nós tivemos, e aí mostra um pouco desse processo de armazenamento das fotos e tudo, né. E eu acho que essa experiência, e o site, né, porque muitos pesquisadores vão ter um contato com a obra de Janete por meio desse site que vai ser lançado no próximo mês. A construção desse site teve muitos desafios para você compatibilizar um sistema de banco de dados com um site atrativo e atraente, para que as pessoas, né, possam navegar e tudo, e também para leigos e para pesquisadores que estejam interessados em determinados projetos, ou para arquitetos que talvez venham a atuar em reformas dos próprios ambientes que ela projetou, né? Então acho que isso vai ser um material rico para uma diversidade de atores, né? E nós chegamos a uma série de conclusões, né? Os principais desafios foram nessa diversidade de material, que incluía plantas, croquis, intervenções sobre fotos, impressos, correspondências e tudo, e que nós achamos que é fundamental encontrar forma de digitalização, organização, de acesso a essa enorme gama de documentos produzidos pelos arquitetos modernos, né? Essa prática ela deve ser iniciada com os escritórios ainda atuantes, né, para que eles possam definir o que deve ser guardado, o que pode ser descartado, né, e que é preciso a gente fortalecer a importância dos documentos gerados nos escritórios de arquitetura, né? São documentos fundamentais para a gente entender a história da cidade também, né? Bom, em relação a tombamentos, rapidamente eu vou falar um pouco dessa iniciativa que nós tivemos há 6 meses, né, de discussões, né, na prefeitura, de sensibilização, né, com a prefeitura da cidade do Recife e outros órgãos para tombar uma série de imóveis. Nós conseguimos, junto com os professores, basicamente Luiz Amorim, lá nas Lavsk, trabalhar junto com a DPPC da prefeitura da cidade do Recife para tombar cerca de 150 imóveis de uma tacada só, como imóveis especiais de preservação. Isso inclui casas de Delfim Amorim, de Vital, Norberto Castro Silva, Bossói, edifícios altos, né, como edifícios públicos também, Bossói, Glauco Campelo, Reginaldo Esteves, vários outros arquitetos, Alexandre Castro Silva. Então, tudo isso levou a uma série de questões. Tombar rápido, né, toda espécie de tombamento, ele exige uma lenta assimilação pela população, um convencimento de vários atores que aquele edifício tem valor. Só assim que o tombamento pode ser levado a efeito. Mas se a gente for esperar por isso, esses edifícios vão estar descaracterizados ou destruídos. Então, é tombar rapidamente. E nós sabemos que o tombamento é o instrumento mais apropriado, né? Então, e além disso, eu queria destacar também a importância da nossa atividade na academia, pesquisando as atividades, né, além das pesquisas sobre conservação, intervenções em edifícios modernos, dos valores da arquitetura, né, no caso, a pesquisa que eu coordenei sobre Pernambuco, e também na atuação junto à orientação de TFG, dissertações e teses, né. Então, isso nos ajudou a ter um conhecimento melhor da arquitetura produzida tanto em Pernambuco, mas em alguns casos até fora do país, mas o maior foco foi em vários trabalhos sobre arquitetura em Pernambuco. Bom, então, com isso, eu queria apenas destacar, né, que é importante a gente estabelecer mais links entre a academia e a prática, de como a conservação da arquitetura moderna ela pode ser feita por diversas ações. A gente tentei mostrar 3 ou 4 que podem ser levadas a efeito, mas o que é importante é esse envolvimento com os projetos, com as ações de conservação, né? O papel dos acervos dos escritórios, que é fundamental, formar novos quadros, né? E também articular, que eu acho que esse trabalho foi interessante porque articulou grupos muito diferentes de profissionais, mais distintos, né? Eu coordenei essas atividades, mas foram diversos profissionais envolvidos, não é um trabalho meu só, né? E com isso é muito importante esse conhecimento que se gera entre esses profissionais e a sensibilização para a conservação do nosso patrimônio moderno. Muito obrigado.